E aí, turma do nono ano, tudo bom? Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso ensino da dinâmica na física? Super tranquilo, não tem nada de absurdo. O que é dinâmica? Dinâmica é a parte da física que estuda os movimentos e precisa saber a sua causa. Qual é a causa? É uma força que está sendo aplicada. Mas o que é força? Força é um esforço de um objeto a outro. Tudo bem? Então lá, eu tenho os tipos de força. Ó. Então eu tenho três corpos. O primeiro corpo aqui, ó, eu tenho duas forças aplicando, empurrando ele. O segundo tipo, eu tenho duas forças sendo opostas. Então, a minha força resultante do primeiro, eu tenho lá, ó, F1 mais F2. Eu estou sempre ali, ó, um está empurrando o outro. O segundo tipo de força, F2 menos F1, ou F1 menos F2, de acordo com a intensidade da força. E o terceiro tipo de força é uma força perpendicular, que é uma coisa que ainda vocês vão aprender um pouquinho mais na matemática para a gente trazer isso já bem de conhecimento para a física. Olha lá, nossa, quanta informação, professor. Olha, mas quando eu falo de força, eu estou falando de leis de Newton, estou falando de princípios fundamental da dinâmica, ação e reação, eu tenho um monte de fórmulas para usar. Não. E essa imagem que eu coloquei, essa imagem é uma imagem errônea. Eu preciso apenas trabalhar assunto por assunto, bem delicado. Foi esse cara aqui, ó, o Isaac Newton, que me trouxe todas as leis da dinâmica. A primeira lei da dinâmica é o princípio da inércia. O que vem a ser a inércia? Um corpo tem de estar em repouso se ele estiver em repouso. E um corpo tem de estar em movimento se ele estiver em movimento. Veja o exemplo aqui, ó. No caso aqui, o cavaleiro, se for uma menina, uma moça, uma dama ou uma amazona, ela está no cavalo, então ela está em repouso. Se o cavalo der um tranco ou bater em algum obstáculo, vai posicionar ele para frente. Então, essa é a primeira lei da inércia. Como a gente vive numa cidade, nós somos urbanos, então é muito mais fácil você ver na posição de um carro, de um avião, você viajando. Então, eu estou sentado na minha poltrona do avião, do ônibus. Estou em repouso. Se o ônibus der uma freada, o meu corpo tende a ir para frente. Então, sai do estado de inércia. Essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, que diz o seguinte: só vai existir uma força se o produto da massa for igual à aceleração. Ou seja, força é igual a massa vezes a aceleração. Força é dada em Newton, massa é dada em quilograma, e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Olha lá, eu fiz um exemplo de um rapaz puxando uma pedra e de um garoto puxando uma pedra menor. Quem que está fazendo mais força? Depende da intensidade da força, depende da intensidade da massa, da aceleração, depende de um monte de conceitos aí. Terceira lei de Newton, ação e reação. Para toda ação há uma reação. Simples de explicar. Vamos ver o próximo. Olha lá, ó. A moça está empurrando uma parede, como se fosse uma parede, um móvel ali. Ó. Ela aplica uma força de 5 newtons e tem uma reação que está anulando ela, 5 newtons. Então, a parede faz uma reação, não deixa com que você consiga deformá-la. E outra brincadeira que a gente sempre usa é o cabo de aço. Lembra lá no Olimpoeta, quando tem as equipes fazendo? A equipe vermelha e a equipe laranja? O cabo de aço, quem que ganha? Quem traz mais, tem mais intensidade de força. Então, toda a força existe uma reação. Ó. E as forças resultantes, que são as somas delas, ó, tá vendo? Um corpo F1 e um corpo F2. O F1 está indo e o F2 estão indo para o mesmo sentido, o F1 e o F2 estão no sentido contrário. Então, ou é soma ou é subtração. É isso aí. Agora, treinar, dúvida, aula e os nossos canais. Tudo de bom e até a próxima.